Dória, seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande tê-lo aqui nesse momento importante, governador. Bom, vamos lá. Agora eu vou fazer muito rapidamente aqui a apresentação de algumas coisas importantes, né? Eu vou falar menos do currículo. O currículo agora está apontando exatamente o que a gente quer no nosso estado, governador. O que cada criança aprenda desde a educação infantil até o 9º ano. O ensino médio, nós vamos começar a construir agora o currículo. Mas nós temos uma rede gigante. O estado de São Paulo tem 3,5 milhões de alunos e as redes municipais 3.700.000 alunos. Juntos, nós somos muito grandes. Aliás, só a rede estadual de São Paulo já é a maior rede das Américas, quando falamos de rede única. E aqui tem um grande desafio. Eu quero voltar a falar sobre os nossos grandes desafios. Aqui nós temos o resultado do nosso Saresp de 2018, inclusive no azul com a rede estadual e no laranja são as redes municipais. Vejam quão próximo são os resultados, o quanto que nós temos que também crescer em conjuntos. Na esquerda, o resultado do 5º ano e na direita, o resultado do 9º ano. Foram avaliados 213 municípios aqui nessa versão. E aqui o programa de apoio à implementação ao currículo paulista, que nós estaremos homologando agora em alguns minutinhos, tem um processo de adesão. Nós temos municípios que já são integrados ao nosso sistema estadual de educação. O que isso quer dizer? Se o seu município não tem conselho, por exemplo, conselho municipal, você tem este currículo também é o seu currículo e a construção já foi feita em conjunta e isso é muito importante. Mas nós estamos trabalhando e todo o trabalho em conjunto foi importante com os redatores, com todas as equipes, foi importante porque nós queremos a adesão dos demais municípios. Por isso, mesmo municípios com sistema próprio poderão aderir e nós estamos trabalhando muito e incentivando que tenhamos um currículo no estado de São Paulo, o nosso currículo paulista, com um termo de adesão via Secretaria de Educação. Nós temos a expectativa, governador, de ter mais de 500 municípios no estado de São Paulo aderindo ao nosso currículo paulista, o que será um número incrível e um exemplo para o nosso país. E aqui nós temos 4 abas de trabalho, coisas que estão em construção, algumas já mais avançadas e certamente muita coisa para desenhar daqui para frente. Formação de professores, é lógico que se a gente está entregando um currículo hoje, não tem como não ter formação. E a Secretaria vai investir recursos para que a gente tenha formação de multiplicadores, inclusive utilizando plataformas também de educação à distância, mas não somente isso, que nós vamos ter agora, já em agosto, 344 pessoas sendo formadas, formadores dos formadores, governador, que farão o efeito cascata com professores coordenadores até chegar aos professores. E aqui estão os nossos supervisores e PCNPs, junto com os nossos dirigentes, que também terão um papel importante, junto com os técnicos dos municípios e com a Undime. Em outubro, um outro encontro de 344 formadores, também na mesma metodologia. Começamos com os formadores, e aqui certamente é o nosso grupo que ajudou a redigir, vai ter que trabalhar muito para ajudar nesse processo de formação, e 1.640 serão formados no final do ano, para ainda continuarmos com este processo de efeito cascata na formação. Serão então 3 encontros presenciais, além de encontros à distância. Materiais didáticos. Logicamente, nós temos que reorganizar os nossos materiais didáticos. São Paulo é referência em muitas coisas, como, por exemplo, o material do ler e escrever. Mas quando a gente aprova um novo currículo, nós temos que refazê-lo. E aqui, governador, nós vamos refazer em conjunto com a Undime, com os municípios, em regime de colaboração e para aqueles que aderirem ao nosso currículo, porque aí o material estará atrelado a este currículo, também os municípios terão acesso a este material que será subsidiado também para os nossos municípios de São Paulo que aderirem ao currículo de São Paulo. Então, o ler e escrever e o São Paulo faz escola também chegarão para os municípios que desejarem, logicamente.
O outro ponto é o calendário escolar, que nós estamos no processo de construção com os municípios do detalhamento do nosso calendário. É muito importante lembrar, nós acabamos de passar por um processo de férias. A nossa rede agora está recebendo, por exemplo, a rede estadual, especialmente algumas municipais, tiveram períodos de férias maiores. E quando o aluno retorna, muitas vezes, especialmente aquele que mais precisa do nosso suporte, tem mais dificuldade, porque ele não teve acesso à mesma coisa que aqueles que têm mais condições de viajar, de aprender em outros ambientes. A gente precisa, sim, olhar para esse modelo, e isso está sendo trabalhado em parceria com a Undime. Estamos em processo de construção, governador, para o detalhamento deste calendário no segundo semestre ainda. Mas aqui nós temos a mudança mais importante, é que a gente consiga fazer um período menor no mês de julho, mas que distribua para momentos de descompressão no final do primeiro bimestre e no final do terceiro bimestre. Isso é importante para o professor, é importante para o estudante, e as melhores práticas dos estudos têm apontado para isso. E, por fim, o quarto ponto que nós estamos iniciando, e já gostaria de deixar aqui, que para 2020, governador, com esse investimento que vamos fazer, nós vamos fazer 100% do SARESP para os municípios que aderirem o currículo. A todos os municípios, mesmo aqueles que hoje já contribuem, a Secretaria de Estado de São Paulo irá apoiar os municípios, para que a gente possa trazer uma visão, de novo, não é do município, não é do Estado, mas é que a gente possa trabalhar em conjunto, não só para aqueles 213 que hoje já fazem, mas para 100% daqueles que aderirem ao nosso currículo. E aí nós vamos ter 1,1 milhão de alunos da rede estadual e mais os da rede municipal trabalhando com avaliação no segundo aninho, no terceiro, no quinto, no sétimo e no nono ano, e no ensino médio, o terceiro ano. E assim, governador, nós temos aqui o nosso cronograma para chegarmos até o SARESP já do ano que vem, com este apoio aos nossos municípios. Governador, não tem como na educação a gente trabalhar se não for em conjunto com os municípios. E a gente tem tido um grande apoio, registrar mais uma vez aqui, e agradecer a todos os colaboradores, funcionários, nossos professores, professoras, que ajudaram a construir esse momento. E aqui de público fazer um agradecimento especial ao nosso governador. A gente tem trabalhado muito para trazer, para mudar essa perspectiva, pegando a palavra final que o Luiz Miguel falou aqui, sobre projeto de vida, por exemplo. Não dá mais para a gente ficar desconectado dos nossos jovens. E deixo o desafio aqui para os municípios. O município que quiser aderir ao Inova também, pode sentar com a gente, que a gente vai apoiar e vamos trabalhar em conjunto, porque a gente precisa, sim, trazer o projeto de vida, socioemocionais, competências do século XXI, para todas as crianças e jovens do estado de São Paulo. Nós não vamos descansar enquanto a educação, querido amigo Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, a quem agradeço muito o suporte, e essa parceria passa também muito pela mão dele, muito obrigado. Não vamos descansar enquanto todos os alunos de São Paulo não nos ajudem com esta nova metodologia, com esse novo direcionamento, governador, a liderar a educação de São Paulo, que é o lugar que São Paulo tem que ocupar. Obrigado, governador, por toda a oportunidade que tem dado à educação. Os desafios são grandes e a gente vai navegar junto nesse grande mar que é São Paulo, com resultados incríveis, porque nós temos o que há de mais precioso, que são as pessoas. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Agradecemos ao nosso secretário de Estado da Educação, secretário Rocieli Soares, que fez aqui uma breve apresentação, passando as informações ao governador João Dória. Nós daremos sequência ao nosso evento. A seguir, nós teremos pelo secretário Rocieli Soares, acompanhado pelo Luiz Miguel Garcia, que é o presidente da Undime de São Paulo e secretário municipal de Educação de Sul de Menucci, a entrega ao governador João Dória do currículo paulista. Aí o governador recebe, neste momento, um exemplar do currículo paulista. Entregue, portanto, um exemplar do currículo paulista ao governador João Dória. A seguir, antecedendo ao pronunciamento do senhor governador,
nós teremos 2 assinaturas digitais aqui no palco, já chegando ali à mesa. As assinaturas são agora no governo de São Paulo digitais. Então, inicialmente, nós teremos pelo secretário da Educação, Rocieli Soares, a assinatura digital da homologação do currículo paulista. Junto ao senhor governador e ao Luiz Miguel Garcia, se dirige ali à mesa, o secretário Rocieli Soares faz a assinatura digital da homologação do currículo paulista. Todos puderam acompanhar aqui no telão, está lá assinado. Assinatura digital da homologação do currículo paulista. A seguir, nós teremos aqui no palco mais uma assinatura digital. Agora é o termo de adesão do município de Sudimenuci. Eu quero chamar para que se juntem ao governador João Dória, ao secretário Rocieli e também ao Luiz Miguel aqui no palco. Vou chamar inicialmente o presidente da APM, Associação Paulista de Municípios, o senhor Carlos Cruz. Por favor, presidente. A seguir, o presidente da Ampesp, por favor, ele é prefeito de Cordeirópolis, Adnan Ortolan, por gentileza. E é também o presidente da Associação dos Municípios de Pequeno Porte do Estado de São Paulo, a Ampesp. O Luiz Miguel Garcia já está aqui conosco, o presidente da Undime. Chamo a seguir o prefeito de Sudimenuci para que firme aqui a assinatura, essa adesão, o prefeito Júlio César Gomes, de Sudimenuci. Prefeito Julião, por favor, prefeito. Já está aqui, também será uma assinatura digital do termo de adesão do município de Sudimenuci ao currículo paulista. Já chegando aqui o prefeito, pois não, vamos lá então, a assinatura do termo de adesão. Assinam o secretário, também o prefeito, o Luiz Miguel Garcia, está lá junto conosco. Vamos à assinatura digital, todos podem acompanhar ali na tela. Está lá o Luiz Miguel, já assinou. Já estão na tela as assinaturas digitais do presidente da Undime e do prefeito lá de Sudimenuci. Vamos fazer uma foto com todos aqui no palco agora, por favor, oficializando assim a assinatura deste termo de adesão com o município de Sudimenuci. Vamos aí à foto oficial. Tivemos a assinatura digital do termo de adesão do município de Sudimenuci. Muito obrigado ao prefeito Júlio César Gomes, prefeito Julião, lá de Sudimenuci. Todos a seguir retornam aos seus lugares, permanecem conosco aqui no palco o governador João Dória, o secretário Rocieli e o Luiz Miguel Garcia. Muito obrigado. Obrigado ao presidente da PM, Carlos Cruz, ao prefeito de Cordeirópolis e presidente da Ampesp, o Adnan Ortolan, e o prefeito de Sudimenuci, o Julião. Muito obrigado. Senhoras e senhores, a seguir, encerrando os pronunciamentos, vamos ouvir palavras do governador do nosso estado de São Paulo, João Dória. Bem, boa tarde, muito obrigado pela presença de todos. Vou pedir só para você colocar aqui para mim. Rocieli, mais um momento importante no âmbito da evolução da educação aqui em São Paulo, com o lançamento do currículo paulista. Quero cumprimentar deputados, deputadas, parlamentares, prefeitos, secretários, já aqui nominados, e aqueles que fazem parte também do Conselho Estadual de Educação, a Associação Paulista de Municípios, o presidente da Undime, o presidente do Sindicato de Especialistas de Educação. Eu sei que nós temos aqui vereadores, vereadoras, muitos secretários de educação, nós temos mais de 200 secretários de educação que hoje estão aqui participando deste evento do lançamento do currículo paulista. Nós estamos num processo de grande evolução, de grande evolução na educação aqui do Estado de São Paulo. Fiquem certos de que as palavras do secretário Rocieli representam exatamente a grandeza e a dimensão deste marco no sistema da educação do Estado e do Brasil. São Paulo sempre
sempre avançou e liderou o processo das mudanças da educação no Brasil. Perdeu um pouco esse protagonismo nos últimos 2 anos, vai retomar esse ano e 2021 nós temos um compromisso determinado de colocar São Paulo na primeira posição no país na melhor qualidade do ensino básico e ensino fundamental. O currículo paulista tem um fundamento muito importante, que é o fundamento municipalista. O nosso governo é um governo municipalista, descentralizado, isso foi um compromisso nosso de campanha, e não para efeito político, para efeito técnico, efetivo. Ações descentralizadas funcionam melhor para a população, as cidades, do que governos centralizados. Nosso governo é absolutamente descentralizado, a delegação plena, o secretário não precisa ficar ligando, perguntando, fazendo reuniões com o governador constantemente. Nós temos uma reunião semanal, todas as sextas-feiras aqui pela manhã. Os projetos de cada uma das áreas do governo de São Paulo já estão definidos desde o final de dezembro. Fizemos vários seminários antes do início do governo e, a partir do dia 2 de janeiro, seguir e obedecer projetos e prazos. E, obviamente, dialogar com a sociedade civil, dialogar com os responsáveis pelas respectivas áreas, como é o caso na rede estadual de ensino e também com os responsáveis pela rede municipal. É muito importante, sigam dentro desta boa linha de buscar o referencial do novo currículo paulista. Eu imagino que uma cópia eletrônica deste livro que está ali impresso deva estar sendo enviada a prefeitos e secretários de educação, se é que já não o foi, até amanhã, se possível for, ou no mais tarde, 21. Uma educação, diga-se de passagem, digital. Nós estamos também gradualmente reformando as escolas públicas estaduais, não podemos fazer isso de uma vez, não há recursos nem condições, até porque haveria prejuízo, no caso de escolas, se esse planejamento não for realizado de maneira precisa nos períodos de férias ou nas semanas de interrupção, para que as reformas e as adequações físicas das escolas possam ser feitas. Eu sou filho de escola pública, vocês já sabem, e os que não sabem, eu estudei em escola pública estadual, Escola Professora Marina Sintra, aqui na capital de São Paulo, na Rua da Consolação, esquina com a Rua Antônia de Queiroz. Estava à noite, porque trabalhava de dia, para ajudar a minha família. E ali fiz a minha formação no ensino básico, no ensino fundamental, nesta escola, e com bons professores, bons alunos, bons colegas, e nunca tive arrependimento de ter estudado numa escola pública. E se há razões que me colocam neste momento como governador do estado e antes disso como empresário bem-sucedido, eu devo aos ensinamentos que recebi nas escolas, aos mestres, aos professores e, obviamente, também aos meus pais. A homologação desse novo currículo é resultado de um trabalho sério, competente e que foi muito intensificado nesses últimos 6 meses até a elaboração deste currículo. O poder de mobilização da Undime, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, aqui de São Paulo, foi fundamental. Fez muito bem você de elogiar e dar a referência que a Undime, por conta daquilo que ela ajudou a preparar até chegarmos à data de hoje. Vale mencionar que a formulação deste livro, não sei se ele ainda está aí ao seu lado, mas o conteúdo dele, o que vale não é o livro, o que vale é o conteúdo. Foram 22 redatores, com um total de 2.500.000 sugestões para os textos das diferentes etapas da escolaridade. 103.000 sugestões para o documento. Isso é permear pela sociedade civil, isso é respeitar os professores, pedagogos, especialistas, no plano estadual, no plano municipal, ao longo de 6 meses, para que tivéssemos um documento mais próximo possível da perfeição. Não há nada perfeito. Por isso é que ele pode ser melhorado, ampliado e complementado ao longo do tempo. Mas temos o melhor documento e o melhor currículo. Um investimento de R$25 milhões está previsto para os municípios que aderirem ao documento para a formação de professores e avaliação e materiais de apoio. Nós já autorizamos a destinação desses recursos para as prefeituras que forem aderir a este movimento. O programa do Currículo Paulista é o começo de uma transformação vigorosa que teremos na conclusão desse processo de reformulação da educação no estado de São Paulo. Vocês viram que nós já fizemos, e foi anunciado aqui, o novo calendário escolar. Agora, a partir do ano que vem,
e eu volto a recomendar aqui que prefeitas, prefeitos, secretários municipais adotem um novo calendário escolar que começa em fevereiro do ano que vem, que é o mesmo calendário que se aplica nos Estados Unidos, na França, na Espanha, na Inglaterra, na Itália. Países civilizados têm períodos de férias menores e mais bem distribuídos ao longo do ano. Eu também tive a oportunidade de estudar no exterior, trabalhei muito para fazer economias, para pagar meus estudos no exterior. Estudei na Itália, estudei na França, estudei nos Estados Unidos e paguei pelos meus cursos, economizei dinheiro, ao invés de gastar em roupas, bola de futebol, tênis e outros itens de conforto ou de prazer pessoal, fiz a minha poupança para investir em mim, investir na minha formação acadêmica, na minha qualidade acadêmica, para poder hoje falar inglês, falar francês, falar espanhol, falar italiano e ter aprendido nas melhores escolas do mundo. Eu sou fruto também do investimento que fiz em mim mesmo, para ser uma pessoa melhor, e tudo isso começou numa escola pública aqui em São Paulo. Nos locais onde eu estudei, respectivamente Estados Unidos, França e Itália, os períodos de férias são mais curtos, não há férias de 30, 40 dias, isso não existe. Aliás, há décadas que isso já não existe nos países civilizados, são períodos menores. Isso diminui a evasão escolar, melhora a relação dos professores com os alunos, melhora a relação também dos familiares com os alunos, mantém aquecido o processo educativo, melhora, inclusive, a oportunidade para o aproveitamento, o usufruto das férias ou o uso das semanas de férias para outra finalidade, ainda que seja para melhorar a sua própria qualidade de educação, ou usufruir do convívio com os familiares, ou mesmo realizar algum tipo de trabalho. E lembrando que nas escolas públicas estaduais e também municipais, quase 75% das crianças só têm, crianças e jovens, boa alimentação, porque a escola oferece isso. Portanto, períodos prolongados de férias reduzem a qualidade alimentar e nutreica dos alunos que dependem das boas refeições que são oferecidas na rede pública estadual e municipal. Aqui ainda há este agravante num país que ainda é um país onde há muita pobreza e desigualdades. Portanto, o novo calendário eleitoral é fundamental e com o novo currículo há uma complementação muito boa e muito positiva. E o processo digital. Nós temos feito investimentos vigorosos e vamos continuar a fazer no programa de digitalização. Primeiro, para orientar professoras e professores, preparar professores e também dirigentes de ensino para o mundo digital. Eu desejo o meu Estado no século XXI, não no século XX. Nós temos que ter a capacidade de orientar os nossos filhos, os jovens, que serão melhores do que nós, muitos já são, e serão melhores do que nós, porque mais preparados e mais sintonizados no mundo digital no século XXI. Por isso que a renovação é boa, é positiva, é saudável. Nós temos que reconhecer os nossos valores, a nossa experiência, isso é útil, mas tudo para apoiar os jovens, tudo para oferecer aos jovens melhores condições de ensino e de preparo. E crianças e jovens da rede pública têm que ter a mesma condição dos jovens que vêm de famílias de classe média e famílias que têm dinheiro para pagar escolas privadas. Não há razão da qualidade do ensino, da qualidade das escolas e dos equipamentos e sistemas que são utilizados na rede pública serem piores do que aqueles que são utilizados nas escolas privadas. Esse é um dos nossos mais importantes objetivos no ensino em São Paulo. A mesma qualidade das melhores escolas privadas. O mesmo bom ambiente, estrutura, tecnologia e serviços que são oferecidos por aqueles que podem pagar, para aqueles que não podem pagar. O nosso governo é um governo onde praticamente todas as reuniões de secretariado, que são às sextas-feiras, amanhã teremos mais uma, será a 36ª reunião que estamos fazendo com os secretários. Eu abro as reuniões dizendo, por favor, não se esqueçam que o nosso governo deve sempre priorizar as suas ações aos mais pobres, aos mais humildes e aos desvalidos. Um governo sério, um governo responsável, coloca como prioridade aqueles que precisam do governo. Não para o paternalismo e muito menos para o assistencialismo, mas para que o Estado, no plano municipal, estadual, cumpra a sua obrigação, ajudar e apoiar os mais pobres e os desvalidos.
E nesse contexto também, e aí finalizo, dar igualdade e dar oportunidade. Hoje pela manhã me emocionei aqui no Palácio dos Bandeirantes por estarmos iniciando esta semana um programa junto com a PAI, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, para permitir que crianças e jovens especiais tenham a mesma oportunidade que os demais têm. E contratamos hoje 15 jovens com deficiência, para que tenham oportunidade aqui no Palácio dos Bandeirantes, de atuar e exercitar diariamente o seu trabalho ao lado de pessoas que não têm problemas, para que sensibilizem-se para este tema, para o acolhimento e a visão da igualdade. E determinei aos órgãos do Estado, através da Patrícia Ellen, nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, para que até o final deste ano, se Deus permitir e nós formos dentro da velocidade da competência que nos cabe, permitir que de 15 que começam a trabalhar amanhã aqui no Palácio dos Bandeirantes, possamos até 31 de dezembro ter 4.000 empregados no Estado de São Paulo, cumprindo funções e responsabilidades. Essa é a visão da igualdade. Essa é a visão da oportunidade. Essa é a visão da solidariedade. E essa também é a visão da educação. A educação que deve servir para todos e deve ser inclusiva, oferecendo oportunidade e, principalmente, esperança. O que mais o nosso país precisa, neste momento, além de paz, harmonia, foco, é esperança. Eu desejo que os meus filhos, os meus 3 filhos, tenham pelo Brasil o mesmo amor que eu aprendi a ter com meu pai, mesmo diante de todo o sofrimento que tivemos no exílio, fora do Brasil, por circunstâncias de uma ditadura militar. Mas sem evocar o passado e nem fazer juízo sobre o tempo que passou, nos cabe, por obrigação, oferecer a essas crianças e a esses jovens, Rocieli, esperança, para que possam prosperar, para que possam empreender, para que possam trabalhar, para que possam ser donos do seu destino e, mais do que tudo, para que possam se orgulhar de serem brasileiros. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado.